Ok, hermanos, buenos días. Que o Senhor los bendiga. Nesta manhã, nós vamos tratar um tema de suma importância. É um tema o qual é muito delicado, por isso eu pido para os hermanos que os hermanos possam ter bastante atenção. Me surpreendi com na Bíblia, a Bíblia do hermano, que ele acabou de ler esse texto. Não sei se vocês observaram que o texto que ele leu não está igualito, está na Bíblia de vocês. Mas já vamos tratar esse ponto. Para que você compreenda este seminário de hoje, porque é um seminário, você deve prestar muita atenção. Por quê? Porque esse tema que vou tratar, ele é um tema que, se você não souber explicar para uma pessoa de outra igreja, você pode ser até mesmo enganado por outra pessoa, ok? Seminário sobre a importância do idioma original em el estudo do Novo Testamento. Pero antes de iniciar, é o tempo, né? Antes de iniciar, eu quero que você cerre seus olhos para que possamos fazer uma oração. Soberano Deus, nós te agradecemos nesta manhã, porque estamos aqui para cumprir tua palavra. Queremos falar um pouco, Senhor, sobre os idiomas que foi escrito tua palavra, os originais. Por isso, Padre, nos dê concentração, sabedoria, para que os irmãos possam compreender. Dê-me nesse momento o dom de língua, para no momento que tu vai passando esta mensagem, o irmão possa compreender. Graças, Padre. Em nome de Jesus, amém. Ok? A Bíblia foi escrita em quantos idiomas? 3. Está bem? Hebreu e o grego. Exceto alguns escritos que foram escritos no livro de Daniel, em Esdra, que foram escritos em arameu. E um versículo também de Jeremias e um versículo também de Gênesis, ok? Então, se quando alguém perguntar para você, irmão, em quantos idiomas foi escrito a Bíblia? Você vai dizer, mire, foi escrito em hebreu, o Velho Testamento foi escrito em hebreu, e alguns versos foram escritos em arameu, isso. Pero o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, ok? O desenvolvimento do povo hebreu, que foram crescendo de uma forma muito rápida, eles tiveram muita amizade com Mesopotâmia, com Egito, com Canaã, e isso com que eles desenvolvessem alguns costumes daquele povo. Por exemplo, os mesopotâmios, diz a história, que foram os primeiros a começar a escrever. Em seguida, os outros povos começaram a imitá-lo e escrever também. Os mesopotâmios, eles escreviam na argila fresquita, então eles escreviam, poniam no sol e ali secava e depois estava já a escrita deles, ok? No povo hebreu, os povos hebreus, eles escreveram nos pergaminos, já era mais durável, já era mais seguro, no couro dos animais, preparava aquele couro, então escrevia o que necessitava escrever, ok? Já sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Abra sua Bíblia, que é o que vamos tratar. Nós não vamos tratar do Velho Testamento, que foi escrito em hebreu. Vamos tratar do Novo Testamento, que foi escrito em grego. Então, abre sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, e o verso 43, perdão. Eu tenho para apresentar para vocês nesta manhã, por menos 6 versões bíblicas. E eu quero que vocês me ajudem para descobrir onde está a diferença. E vamos descobrir que algumas palavritas, quando é traduzida do grego para o espanhol, pode haver alguns pequenos câmbios. Sempre os idiomas foram assim. Por exemplo, em meu país, nós outros usamos muito na palavra chamada saudade. Eu sei que vocês não sabem o que é saudade.
Pero vocês conhecem a palavra estranho, te estranho muito, que é o mesmo significado. Esta palavra saudade, praticamente, ela não tem uma tradução correta. Eu posso dizer em Brasília, estou com saudade da minha esposa, estou com saudade de meu padre, e você vai dizer diferente, você vai dizer, estranho meu padre, estranho minha esposa. Vê como a diferença é muito grande? Então, há muitas palavras, quando agarramos de um idioma para o outro, há pequenos câmbios. Então, este texto que vamos ler hoje, eu tenho aqui 6 versões, nós vamos ler a primeira versão, ok? A primeira versão vem de uma Bíblia de Jubileu. Mira o que está escrito aí. Então Jesus lhe disse, de certo te digo, que hoje estarás comigo em el paraíso. Esse texto aí, se você analisar com cuidado, nós vamos ter problema em outras partes da Bíblia. Mas já outra tradução, Deus habla hoje, é uma outra tradução. Mire o que ele diz. Jesus lhe contestou, te asseguro que hoje estarás comigo em el paraíso. Vamos marcando, vamos para uma outra tradução, palavra de Deus para todos. Diz aí, então Jesus disse, te asseguro que hoje estarás comigo em el paraíso. Mais outra, preste atenção, senão você não vai compreender. Não sei como diz a tua, Vitor? Como diz a tua tradução? Lê para mim aí, por favor. Então Jesus clamando a gran voz, dijo, Padre, Não. Lucas 23, 43. É só nesse versículo que vamos estudar essa parte. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto le digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. É essa que está aqui, olha. De certo te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse que o Vitor acabou de ler. É a Reina Valera. Vamos para outra. Reina Valera 1960. Nova versão internacional. Mira como ela diz. Te asseguro que hoje estarás comigo no paraíso. Contestou Jesus. Mais uma tradução, hermanos. La Bíblia de las Américas. Mira como diz a Bíblia de las Américas. Então, ele lhe dijo, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que é que essa passagem bíblica, irmão, ela pode afetar algum conhecimento da nossa igreja, ou astral da própria Bíblia? O que é que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17? Vá com esses versos na mente e agora vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Mire o que nos diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e o verso 17. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eu pergunto para a igreja, esse texto ele entra em choque com esse que acabamos de ler, com de Lucas. Vou ler o de Lucas agora e vou te perguntar. Vou ler a primeira parte do tradução Jubileu. Então Jesus lhe disse, de certo te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Qual a diferença que tu mira para esse texto e para esse que tu leu agora? Se o ladrão naquele dia, se naquele dia o Senhor levou o ladrão para o paraíso, quem é que vai ser ressuscitado quando vier Jesus? Então já temos problema. Já temos problema aqui, porque eu não vou pôr aqui todos os versos que temos problema se aceitar esse texto da forma que está.
E você pode me perguntar, pastor, e por que vem esse erro aí? Eu não quero nesta manhã que ninguém saia daqui com dúvida, ok? Eu te apresento pelo menos uma razão por que esse texto não está correto. Ponto número 1, ok? Essa conjunção que aparece em rojo, está vendo que quase em todas tem a conjunção que, estou mirando? Em todas tem que hoje estará comigo no paraíso. Essa conjunção que, aí vamos para o grego, o idioma que a Bíblia foi escrito, essa parte tu deve compreender. Essa conjunção não existe no grego. Essa é a primeira razão para mim não crer da forma como está escrito acá. Eu já vou te mostrar na Bíblia que está escrito corretamente, ok? Outra razão, João capítulo 20, verso 17. Quando o Senhor Jesus ressuscita, João capítulo 20, verso 17, a pessoa que está ali, Maria, ela corre para abraçar Jesus. Leia o texto aí, João capítulo 20 e o verso 17. Encontre o texto para mim e leia, por favor, João capítulo 20, verso 17. A hora que vai começar se quedar saboroso, para que você compreenda esse texto, para que você possa explicar isso para quem? Para um testigo de Jeová, para uma pessoa dos evangélicos, para uma pessoa católica que eles acreditam na imortalidade da alma. Tá? Eles acreditam que o ladrão foi nesse mesmo dia para o paraíso. Então, você tem que saber explicar esse texto para ele. O que é que diz aí em João capítulo 20, verso 17? Jesus le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ok. Ela tentou abraçar Jesus, o que ele disse? Não me toque, porque não foi a meu Padre. Que dia era esse? Dia da ressurreição, era um domingo por la manhã. E o dia que ele disse para o ladrão essas palavras aqui, que está aqui na tela, foi viernes. Ou seja, viernes Jesus morreu, descansou no sábado, ressuscitou no domingo e não tinha ido ao Padre, não tinha ido ao paraíso. E como agora vou entender esse texto, pastor? Se ele não foi ao paraíso, e por que ele diz aqui para o ladrão, te digo hoje que estarás comigo no paraíso? Volvo novamente ao hebreu, ao grego, perdão. Volvo ao grego. Esta conjunção que foi posta pelos escritores da Bíblia. No momento que eles vão imprimir a Bíblia, agora já te mostro como era escrito o hebreu da época. Assim foi escrito a Bíblia, ok? Dessa forma aqui, dessa mesma maneira que você vê aí. Esse é um pergaminho. E esse pergaminho ele era escrito. O que se observa nessa escritura aí? Que as letras estão todas pegadas uma na outra. Aí não tem ponto, não tem parágrafo, não tem nada. As letras, Vitor, eram todas apegadas uma na outra. Tu não sabia aonde era para respirar, como tem no espanhol hoje, que a gente lê. Respira, lê de novo, coma, não existia isso no grego. Então, se por aí, quando tu entende que o grego não tinha ponto, não tinha coma, não tinha nada disso, e aí tu vai dizer, como chegaram a saber o que estava escrito? O grego atual. Isso foi deixado nos pergaminhos antigos, pelo século IV, esse pergaminho é do século IV, século V. Já nos atuais está assim, mira. Aí podemos identificar já algumas palavras que por exemplo, aqui antrópodo, aqui está que significa homem. Zeu, aqui, Deus. Algumas palavras dá para identificar facilito. Diabolos, olha, diabolos, diablo, Deus, homem, aqui. Então,
essas pessoas não tiveram esse trabalho de ir dividindo, separando. Aqui tem uma palavra, separa. Aqui tem outra, separa. Porque dessa forma não dava como só os espertos para compreender. Então, se no momento que eles transferem a hora para um outro idioma, o que acontece? Já te digo o que passa. Aí está. O texto que temos, aí está. Ok? O que está escrito aí no grego? Lucas 23, 43. Está escrito, a parte de arriba está em grego. Está escrito, Kai epen autum amém. Soi legou. Essa palavra legou quer dizer hablar, dizer. Vem do verbo hablar. Semeron metemoin esen em tom paradeison. Já pode aprender pelo menos uma palavra em grego. Essa última palavra aí, o que significa paradeison? Paraíso, está aí. Paradeison, paraíso. Pelo menos uma palavra em grego você já sabe. Ok? Paradeison, paraíso. Aí vem a tradução do texto que estamos trabalhando com ele. Cai e eipen dirro. Ok? Autom. O que significa autom? Me acompanha já, lê. Amém, em verdade. Soi te legou, digo. Semeron, oi. Metemon, comigo. Esen, estarás. Em, tom, ele. Paradeison, paraíso. Agora vamos ler a parte de baixo, da parte do espanhol, que nós entendemos um pouquinho, e vocês entendem 100%. E digo, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Cadê a conjunção que? Aparece aí? Vocês estão vendo algum que aí na parte de baixo? Não aparece. E por que aparece aqui, queridos? Repito outra vez, é porque aqui os escritores da Bíblia, não os tradutores, os que imprimiram a Bíblia, quando eles miraram isso aqui, miraram escrito, que não dá para pôr no espanhol da forma que está aqui, e digo, em verdade te digo, oi comigo estarás no paraíso, está meio desajustado. Então eles tinham hora que pôr no lugar, porque ia passar para um outro idioma. Então, no momento que eles estão pondo a hora para um outro idioma, aí, às vezes, vem o problema. Foi que vindo o problema para esse texto. Porque recorde-se que o texto grego, como era? Não havia ponto nem coma. E agora, na nossa língua espanhola, tem que ter ponto e tem que ter coma. Para que se respire, para que o texto haja sentido. Então, agora, quando você lê esse texto na Reina Valera, que diz assim, essa Bíblia que você tem aí, a maioria, aqui é Reina Valera 1960. Então, Jesus lhe dijo, aí na tua Bíblia tem 2 pontos, né? Então, Jesus lhe dijo, 2 pontitos, de certo te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Pero como seria a tradução correta? A tradução correta está na Bíblia do irmão já que ele leu aqui, não sei se observaram. Irmão, leia a sua Bíblia agora aí. Leia a sua Bíblia, irmão. Eu vou apresentar aqui, pero está em sua Bíblia também. Vocês vão ver a diferença, e eu quero que vocês me digam qual a diferença. Como um bom adventista, irmão, vocês devem saber essa diferença. Porque senão vocês vão se quedar diante de um testigo de Jeová, delante de um evangélico, vocês não vão ter resposta. Pero isso não está difícil, está facilito. Leia, irmão, como diz aí? Entonces Jesús le contestó, te aseguro hoy. El tiempo. Aí tem na coma. Na coma. Sim, continua. Estarás conmigo en el paraíso. Promesa. Amém? Te asseguro hoje. Coma, que estarás comigo no paraíso. Qual a diferença desse texto que ele leu para o que está escrito na tua Bíblia? Na tua Bíblia, não há coma,
Então dá a entender na Bíblia Reina Valera, diz, de certo te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Dá a entender que Jesus estava dizendo para o discípulo, para o discípulo, que já havia se tornado discípulo, no momento que pediu ajuda de Jesus, agora passou a ser um admirador de Jesus. Então Jesus disse, te digo hoje, te digo que tu estarás hoje comigo no paraíso. E na realidade o texto é sagrado, do original não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo exatamente como o irmão disse aqui. Tem uma tradução aqui que me gusta, já é uma tradução chamada Tradução Ecumênica da Bíblia. Ela é de Brasil. Mire como diz aqui, quase igual o que o irmão leu aí. Em verdade, eu vou ler em português, em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Em espanhol, como seria em espanhol? Em português, em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Em espanhol, em verdade lhe digo hoje. Quando lhe digo? Hoje. Lhe digo hoje que estarás comigo em el paraíso. Há uma vírgula, uma coma, perdão. Há uma coma. E essa coma, irmão, faz toda a diferença. Se esta coma cá, ela vem depois da T, ela cambia totalmente. Se essa coma vai para já. Se essa coma vem para cá, queridos. Se essa coma vem para cá, ela cambia totalmente. Que vai dizer, em verdade, te digo hoje. Ou em verdade te digo. Se essa coma vem para cá, aí cambia totalmente a situação, entenderam? Se essa coma vem para o digo acá, ela cambia totalmente. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas a coma está aqui depois do hoje. Na verdade te digo, hoje. É como se eu tivesse dito para Abraão, Abraão te digo hoje que tu vai estar, Abraão te digo hoje que tu vai estar comigo em Brasília. Eu não digo hoje, pode ser daqui com 10 anos, com 15 anos, mas eu digo, Abraão, te digo hoje. Agora, se eu disser, te digo, Abraão, na verdade te digo, hoje estarás comigo em Brasília. Aí eu tenho que ir hoje para Brasília, tenho que pedir dinheiro do Vitor para pagar a passagem. Entendeu? Então, uma coma, irmão, uma coma, ela faz toda a diferença. E no momento que os escritores, no momento que os editores, eles vão exponer as palavras da Bíblia que já está traduzida, pero no momento que eles vão ponendo as palavras, não ponga esse aqui tu põe, esse aqui tu saca, e aí começa o problema. Então, esse texto correto é esse que você está vendo acá, tá bem? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Nem o que eles puseram acá. Eles podiam pôr o que aqui, não fazia a diferença agora. Na verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Pero aqueles omitiram aqui, porque não tem sentido aí, ok? Pero o comentário bíblico adventista, ele traz mais algo para te ajudar, ok? Já assinalou que o texto grego desta passagem não está nem a conjunção que, nem la coma. No original não aparece, ok? Nem os dois pontos que aparecem em poucas versões, os dois pontos que aparecem na tua Bíblia, não está no original, ok? É evidente que tanto a conjunção que como a coma e os dois pontos responde ao que entende a tradução da Revisores, da Reina Valera, Revisores, essa é a palavra, e as outras versões acerca do estado dos mortos. Nem Jesus, nem os escritores do Novo Testamento creiam tão pouco nisso. Ele não creiu que o homem, no momento que morre, ia imediatamente para o paraíso. Não tinha como. Se aceitássemos essa passagem da maneira que está, nós íamos ter problema em muitas passagens da Bíblia. Porque já deu, o próprio Jesus não foi para o paraíso. O próprio Jesus descansou. E domingo, quando ressuscita, encontra com seu discípulo, ele diz, não me toque, não se acerque a mim, porque não ha subido ao Padre. Então, se aquele ladrão, e nem Jesus,
foram naquele dia ao paraíso. A seguinte tradução correta seria essa que escrevi aqui, olha. Te digo hoje, comigo estará no paraíso. Podia ser outra tradução, uma outra que podia nos ajudar, ok? Eu queria, irmãos, que vocês entendessem tanto isso como eu, quando conheci essa igreja, eu não entendi essa passagem. Pero hoje, graças a Deus, já não tenho dúvida, não tenho nenhuma dúvida dessa passagem. Não tenho nenhuma dúvida, porque quando vamos para os originais, das cópias dos originais, não tem como aceitar isso. Não há como aceitar isso. E eu não quero te deixar com dúvida de dizer que a tua Bíblia então está escrito errado. Não, irmãos. É só questão, quando você for ler a Bíblia, numa passagem dessa, você dizer, mire, esse que não existe no grego. Essa conjunção aqui não existe. E o grego, quando foi escrito também, as letras eram todas emendadas uma na outra. Pero isso não quer dizer que a Bíblia traz erros grandes ao ponto de sacrificar nossa salvação. Não. Vamos para um outro texto, irmãos. Que depois, no final, eu quero fazer algumas... Se você quer fazer algumas perguntas, você pode fazer, ok? 1 João, capítulo 7, e o verso... Capítulo 5, perdão, e verso 7. 1 João, capítulo 5, e o verso 7. Aqui eu vou apresentar pelo menos 5 versões. Esse texto, alguns adventistas podem estar usando esse texto fora do contexto para defender a Trindade, para defender as 3 pessoas de Deus, Padre, Filho e Espírito Santo. Pero mire, eu vou te trazer uma surpresa nesta manhã, queridos. Na Bíblia Reina Valéria Antiga, mire como diz: porque 3 são os que dão testemunho em el cielo, el Padre, el Verbo e el Espírito Santo, e estes 3 são uno. Outra tradução, Reina Valéria 1960, essa que tu tens na mão aí. Porque 3 são os que dão testemunho no cielo, el Padre, el Verbo e el Espírito Santo, e estes 3 são uno. Vamos para outra tradução, irmão. Nova Bíblia de las Américas, mira que diz: porque 3 são os que dão testemunho no cielo, el Padre, el Verbo e el Espírito Santo, e estes são uno. E 3 são os que dão testemunho em la tierra. Outra tradução, só para que tu entenda a importância, hermano, de las traduções, para que tu compreenda. Eu posso te... Mira, eu tenho aqui 4 traduções, meus irmãos, ó. Aqui tem 4 traduções. Reina Valera, Deus habla hoy, Las Américas e Nova Versão Internacional. Me gusta muito isso aqui. Você sempre vai ver, às vezes, eu predicando, usando isso. Aqui, há 4 versões bíblicas. E aqui não precisa ser um experto nisso, naquilo, para dizer, eu não tenho não, irmão. Aqui está uma ferramenta que você pode usar. Outra ferramenta boa no que eu uso, você pode confiar na Bíblia, isso aqui tem na nossa livraria. Esse livro aqui, eu aconselho que todo adventista deveria ter esse livro, irmão. Porque eu orei muito antes de vir para cá, para quê? Para que eu não deixe nenhuma dúvida na tua cabeça. Pero se porventura o inimigo está aí te tentando para te deixar dúvida, adquira esse livro. E você vê que a Bíblia, podemos confiar sim na Bíblia. A Bíblia, lógico, tem pequenos erros, mas esses erros não põem em sacrifício a nossa salvação. Ok? Outra tradução aqui, a Bíblia de las Américas, diz assim, mire, presta atenção que tem duas traduções das Américas. Nova Bíblia de las Américas e tem a Bíblia de las Américas, tem 2 Bíblias, ok? Nova Bíblia de las Américas e a Bíblia de las Américas, são diferentes 2. Porque 3 são os que dão testemunho no cielo, el Padre, el Verbo e el Espírito Santo. E estes 3 são uno. E 3 são os que dão testemunho em la tierra. Ok? Aqui temos 5 traduções.
Correto? Qual você crê que está correto aqui, que está mais cerca de las cópias, do original? Qual você crê? Vamos ver na tradução. Mira como a tradução é bem curta. Então, se você mirar aqui e mirar para cá, você já imagina aonde está mais ou menos o que está mais cerca. Né? Alguns colocaram muitas letras, muitas palavras. Roti, Treis, Reisim, Roi, Marturostens. Aqui traduzido, pois 3 são os que testificam. O original só está escrito isso e nada mais. E por que as outras Bíblias põem tantas letras? Para tentar defender, irmão, a Trindade. Pero nós outros não necessitamos nos favorecer em nada, porque para os adventistas do sétimo dia, entenda uma coisa, quanto mais original for a tradução, é melhor. Não necessita traduzir não vamos favorecer a igreja adventista, não, nós outros não necessitamos disso, irmão. Então, se alguns irmãos são tentados a pensar que alguns vão nos favorecer ponendo isso, e aí não pode. Esse texto aqui não há, nesse texto aqui, somente nesse texto, não há como defender a Trindade. Se quer defender a Trindade, ponga outro texto, pero esse aqui não. Então, a tradução correta seria esta aqui, irmão. Ok? A tradução correta seria, os 3 são os que testificam. E qual que chega mais cerca? A quarta. A primeira de barro para riba negra. Nova versão internacional. Essa que chegaria mais cerca do original. Tá? 3 são os que dão testemunho. E já. Agora eu pergunto, irmãos. Nesta manhã, como eu disse ainda há pouco, eu não quero deixar nenhuma dúvida. A Bíblia foi escrita para nos esclarecer, não nos deixar com dúvida. Se porventura você se quedou com dúvida dessa explicação que eu estou te dando hoje, e você quer fazer alguma pergunta, você pode perguntar. Eu estou aqui para te contestar. Alguém quer perguntar algo, pastor? Isso aqui que você falou, eu não compreendi bem. Alguém quer perguntar algo? E se você se quedou com alguma dúvida e tem pena de perguntar, eu recomendo que você adquira este livro. Este livro não é muito difícil de ler, porque ele tem muitas ilustrações, ok? Tem muitas ilustrações e tem muitas coisas boas aqui. As pessoas que traduziu a Bíblia, você vai ver os maçoretas. O maçoreta era um grupo de pessoas que iam traduzindo a Bíblia, irmão. Que iam fazendo aquele papel que eu mostrei há pouco, de separar as palavras, poner os pontos, poner as comas. Esses eram os maçoretas, ok? Que ocuparam o lugar antes hecho por os escribas. Antes eram os escribas e depois vieram então os maçoretas, homens superdotados, irmão. Eles escreviam livros inteiros, por exemplo, Jeremias, todo o livro. Um escrevia e o outro ia contar depois todas as palavras. Aqui nesse livro tem 3.702 palavras. Contava no original, 3.732, um exemplo. E eu contar na cópia que eles tinham feito, que eles faziam à mão, não tinha notebook, não tinha a computadora como tem hoje. Então, eles contavam 3.772 palavras, e contavam quando na cópia que eles tinham feito, se faltava uma, eles tinham que rever todo isso de novo. Então, isso era de uma forma muito cuidadosa, para que você entenda que essa Bíblia que está na sua mão hoje, que é fácil, né? É fácil de comprar, é fácil de carregar hoje, pero na época de los maçoretas, não. Então, nós devemos muito para eles. Alguma pergunta, irmãos? Se não há pergunta,
Se não há pergunta, deixa eu te dizer algo, irmãos. Há uma pergunta, irmão. Diga, irmão Henrique. Mi pastor, quiere decir entonces que la noción que cambia el sentido del texto, ¿verdad? Fue añadido principalmente por los traductores, entonces, casa, o sea, yo pienso que debe ser que ellos tratando de dar a entender el texto, de la manera de ellos. Sim, da maneira deles. Eles que acham que, por exemplo, se eu vou fazer a tradução, poner esse texto no lugar, eu vou procurar poner de uma forma que não se contradiga em outro lugar da Bíblia, mas às vezes eles não tiveram esse cuidado, entendeu? Por exemplo, essa semana o pastor Kevin, ele gravou uma música semana passada muito bonita, essa música brasileira, mas ele queria cantar no espanhol. E ele mandou para mim, e algumas palavras que saca dessa música, por exemplo, a música, o título é Girassol, sim, é brasileira, muito bonita essa música. Só que na letra original, ela diz tomando café. E o pastor Kevin, como é brasileiro, como é adventista, ele não pôs tomando café. Como ele pôs? Tomando um té. Tomando té, entendeu? Então, lá no momento da tradução, no momento de colocar, às vezes nem tanto, Henrique, não é no momento da tradução, é no momento que eles vão imprimir a Bíblia. Os escritores dizem, vamos pôr um quê aqui? Tem. Por exemplo, Jesus caminhava com os discípulos. Talvez no grego apareça, Jesus caminhava discípulos. Não aparece esse com, entendeu? Às vezes no grego não aparece o com. Então, essas palavritas vão colocando no centro ali, para que haja sentido aqui no nosso espanhol. Não sei se compreendeu, Henrique, entendeu? Então, quando tu lê alguma coisa que tu vê que não está de acordo, tu pode, hoje está facilito, irmão, na internet você pode entrar e ver o texto na sua íntegra, como realmente estava. E depois você só vai ponendo as palavras aonde deve pôr e descobre, não, essa aqui não há, não tem isso aqui. Entendeu? Então, eu espero, irmãos, ter ajudado em algo. Espero que essa igreja possa ter compreendido hoje que o ladrão não foi o mesmo dia para o paraíso, porque nem Jesus foi. Ok? Nem Jesus foi. Esse ladrão deve estar dormindo, esperando o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Ok, irmãos? Vamos nos quedar em pé, irmãos, e vamos cantar um hino quando suena as trompetas.